turma, meu nome é Igor Luz, este é o Tudo é Finanças e vamos para mais um resumão da Bolsa de Valores, tudo de melhor e pior que aconteceu na nossa B3 na semana passada, quais foram as maiores altas, quais foram as maiores baixas, os vencedores e perdedores e principalmente por que isso aconteceu, quais eram as expectativas do mercado, o que efetivamente aconteceu e por que isso afetou tanto o preço das empresas. Esse é o objetivo no nosso quadro do Vencedores e Perdedores. Este quadro é realizado em parceria com o Drops da Bolsa. Então, para quem não conhece a nossa plataforma, primeiro link aqui embaixo. E qual é o nosso objetivo? É simplificar o início na jornada do mercado financeiro. Vocês querem começar a investir em renda variável ou já investem em renda variável, mas não tem tempo para acompanhar todas as empresas, nem os profissionais acompanham todas as empresas. Então o que nós trazemos? Filtros. Esses filtros são baseados em notas. Nós pegamos todos os dados contábeis da empresa, jogamos um modelo matemático e transformamos em notas. Essas notas são divididas em 5 grandes grupos, que são preço, saúde financeira, eficiência, crescimento e a nossa novidade, dividendos. Então, se você quer ver as notas das empresas que você tem interesse, ou das empresas que você investe, ou até de conhecer empresas com boas notas, conhece a nossa plataforma. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa semana sempre daquele jeito alto astral com os nossos vencedores. E nossa primeira vencedora é uma empresa polêmica e que já apareceu nesse quadro aqui algumas vezes, é a empresa IRB, a resseguradora que já teve vários casos de polêmica, inclusive de fraude e informações falsas que envolviam o nome de um dos maiores investidores da história, Warren Buffett. Mas, falando especificamente da semana passada, por que IRB é a nossa primeira vencedora? A empresa apresentou o resultado positivo no último quadrimestre e, além disso, apresentou resultado positivo em todos os quadrimestres. Isso significa que a empresa, no ano de 2023, foi lucrativa. Resultado positivo significa que ela teve mais receitas do que despesas. Sobrou dinheiro. Isso animou os investidores. E não animou só os investidores, animou também as instituições financeiras. Uma delas, o Banco Citi, mudou a recomendação. A gente já falou bastante de como funciona essa questão das instituições financeiras recomendarem as empresas, e são 3 tipos de recomendação. A gente tem a recomendação de venda, ou seja, se livra dessa empresa, a recomendação neutra, se você tem a empresa, mantém, se você não tem, não olha, e a recomendação de compra, compra mais, que está valendo a pena. O Banco Citi tinha até então a recomendação neutra, mas após os resultados de 2023 mudou para recomendação de compra. Isso animou o mercado, as expectativas futuras agora são melhores sobre a IRB e ela é a nossa primeira vencedora da semana. Segunda vencedora e também uma vencedora pelos seus resultados apresentados no ano passado é o grupo Hapvida. O grupo apresentou o lucro de 330 milhões no último quadrimestre, com o EBITDA ajustado de 58,6% de alta em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, se compararmos o EBITDA de 2022 com o de 2023, nós temos 58% de alta, é uma alta bem expressiva que surpreendeu o mercado. É importante destacar que existe a questão do resultado divulgado pela empresa, mas o mercado já tem uma expectativa sobre esse resultado. O resultado foi positivo e foi acima do esperado pelos investidores. Por isso, Hapvida é a nossa segunda vencedora e teve uma valorização na semana passada. E a nossa terceira vencedora, ela já esteve no nosso último quadro e está aqui novamente, que é a 3R Petroleum. Há uma proposta de negócios com a Enalta e essa proposta, de acordo com o mercado, tem sinergia, vai ser boa para os dois lados. Sendo boa para os dois lados, existe uma expectativa mais positiva ainda em cima da empresa, o que fez com que as suas ações subissem no período. Além disso,
ela teve aumento nas suas reservas, teve um aumento de 3,6% nas suas reservas. O que são essas reservas? Reserva funciona como se fosse a nossa reserva de emergência, a gente guarda o dinheiro para possíveis imprevistos. Se a empresa está aumentando as reservas, ela está mais sólida, ela está se tornando mais sólida e isso animou os investidores, que fez a 3R Petroleum ser a nossa terceira vencedora. Então essas foram as nossas notícias boas e as lógicas por trás dessas notícias boas, impulsionadas principalmente por notícias de resultados que já afetaram as notas delas. Então as notas que vocês veem aqui já estão atualizadas com o resultado da empresa. E a última, no caso da 3R Petroleum, um possível novo negócio com a Enalta que vai gerar bons lucros futuros de acordo com a expectativa do mercado. Então essas foram as nossas vencedoras. Partimos agora para os perdedores da semana. Então nossa primeira perdedora, na realidade, são duas perdedoras que estão ligadas à mesma notícia. É o Grupo Arezzo e o Grupo Soma. Há um anúncio de um diretor financeiro dizendo que vão utilizar 700 milhões como base para juros sobre capital próprio. Essa é uma medida que a gente utiliza para pagar menos imposto de renda, porém os investidores acabam pagando o imposto de renda. Como é que funciona? Se a gente faz a distribuição de dividendos, a distribuição de dividendos é feita sobre a última linha da DRE, o lucro líquido, ou seja, do lucro líquido já foi descontado o imposto de renda à pessoa jurídica e com isso os investidores recebem os dividendos isentos. Essa é a regra que funciona no Brasil por enquanto. Se você faz o lançamento de juros sobre capital próprio, neste caso, ele vem antes do lucro bruto, ou seja, vem antes do imposto de renda. É uma despesa dedutível, então se você paga para os seus investidores, é uma despesa da empresa que vai diminuir a base para cálculo do imposto de renda, ou seja, ao pagar juros sobre capital próprio, você paga os investidores e paga menos imposto de renda. Porém, há pagamento de imposto de renda na pessoa física, então quem recebe esse valor vai ter uma retenção de imposto. A medida de juros sobre capital próprio vai ser utilizada como um mecanismo tributário na fusão das duas empresas. Então existe uma ideia de juntar a Arezzo e o Grupo Soma e com isso ter menos gastos tributários, só que tem um detalhe, existe a possibilidade de o juros sobre capital próprio cair na reforma tributária. Estamos discutindo uma reforma tributária e dentro dessas mudanças da nossa lei brasileira existe a possibilidade de não haver mais juros sobre capital próprio e isso pode prejudicar a empresa. Então os investidores de Arezzo e do Grupo Soma estão de olho para ver se efetivamente há essa política de utilizar a ação de juros sobre capital próprio e se vai haver reforma tributária ou não. Porque se houver a reforma tributária, talvez a junção das duas empresas não gere o benefício esperado. Então, por isso, as duas empresas são perdedoras. Olha que complexo esse negócio. Vou tentar deixar mais simples. As duas empresas elas querem se juntar, porque se juntando, elas vão pagar menos imposto de renda. Isso é benéfico para os sócios das duas empresas. Só que pode ser que mude a regra do imposto de renda. E se mudar a regra, essa junção não faria mais sentido e não seria mais benéfica para os dois lados. Por isso, estaremos de olho. Nós temos uma empresa de um lado que é lucrativa e outra que está dando prejuízo. Na soma das duas, a que está dando lucro pagaria menos imposto. Mas, se tivermos mudanças de regra, talvez essa junção não faça tanto sentido. Essa é a forma simples de explicar por que Arezzo e Grupo Soma são os nossos primeiros perdedores da semana. E partindo para a segunda perdedora, nós temos a PetroRecôncavo, que é uma perdedora pela mesma notícia que faz a 3R Petroleum uma vencedora, que é essa burburinho, essa notícia de um possível negócio entre 3R Petroleum e Enalta. Isso vai beneficiar as duas empresas, porém pode prejudicar a PetroRecôncavo, visto que vai ter um aumento na competição. Além disso, tivemos uma menor produção no mês de março que deixou os investidores em alerta. Tivemos 2% a menos de produção no mês de março em comparação com fevereiro. Lembrando que a comparação é de produção
de barril diária. Então temos uma menor produção, existe uma maior concorrência que pode estar surgindo. Isso faz de PetroRecôncavo a nossa segunda perdedora e a nossa última perdedora é a Localweb, explicado pela alta dos juros futuros. Então nós temos os juros presentes, que é a nossa taxa Selic, que atualmente está em 10,75%. Existe a expectativa de como estará a Selic nos próximos anos, que a gente chama de juros futuros. Se os juros futuros sobem, para a Localweb fica mais caro porque ela tem investimentos que estão financiados, ou seja, ela vai ter que pagar mais juros se os juros futuros subirem. Com isso vai ficar mais caro e a empresa se torna menos lucrativa. Então, pela expectativa da alta dos juros futuros, a Localweb é a nossa terceira perdedora. Então, por isso é importante, mesmo investindo em renda variável, que a gente entenda minimamente de taxa básica de juros, porque todas as empresas são afetadas por juros, porque todas as empresas em níveis baixos ou em níveis altos, elas têm alavancagem, ela empresta o dinheiro para fazer os seus negócios. Então, por isso, estamos atentos a todas essas lógicas que explicam as expectativas para mais, que tornam as empresas vencedoras na semana, e para menos, que tornam elas perdedoras. Assim, fechamos os nossos vencedores e perdedoras e conta para mim, é um vencedor, é um perdedor desta semana? Como está a sua carteira? Inclusive, spoiler, logo teremos novidades e você conseguirá ver a sua carteira no Drops da Bolsa. Então fiquem atentos às nossas novidades e comenta aqui se é vencedor ou perdedor na semana passada. E claro, se chegou até aqui, deixe seu like para que esse vídeo ele consiga chegar a mais pessoas. Meu nome é Igor Luz e este é o Tudo é Finanças.